Cara, jogar jogo de luta no teclado é um lixo. Em nenhum jogo isso funcionou. No Rise of the Dragons foi um desastre. No KOF então, pelo amor de Deus. No Street Fighter Alpha 3 não deu pra fazer nada. No Garou... Ok, no Garou até que não foi tão ruim. Mas ainda assim... Ai, eu tenho que achar algum jeito de me acostumar com essa porcaria. Deixa eu só ver qual é o jogo que o pessoal mais joga nesse site maldito que é o Fightcade. Street Fighter 3 Third Strike? Eu lembro de ter jogado esse jogo e ter detestado. Mas, o que é um Hadouken pra quem já tá todo farofado? Esse é o melhor jogo de luta que eu já joguei na minha vida! Meus queridíssimos amigos do canal de um dos maiores farofeiros do Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem, depois de muito tempo eu estou de volta com um vídeo grande e um bem especial, pois abordarei um tópico que eu já estava querendo abordar há meses. Neste meio tempo em que fiquei sumido, deu pra consumir muita coisa, e uma dessas coisas foram os jogos de luta. Eu sempre me considerei um fã deste gênero, porém só no ano de 2021 que eu virei fã pra valer. Eu já expliquei como no meu vídeo de final de ano, que eu vou deixar na descrição. E um jogo de luta que eu tinha muita vontade de jogar era o Street Fighter 3. Eu não sei explicar o porquê, mas toda vez que eu via algo sobre ele, uma chama dentro de mim acendia e aumentava a minha vontade cada vez mais. Minha jornada com Street Fighter foi bem longa e ainda tá acontecendo na real. Street Fighter Alpha 2 foi possivelmente o primeiro jogo de luta que eu joguei na vida, por meio do Street Fighter Alpha Anthology do PlayStation 2. Tinha um amigo e... anos depois eu viria a testar o Alpha 3 Max no meu celular pelo emulador de PSP. Foi absolutamente difícil me encontrar nessa franquia. Na época eu só jogava Guilty Gear e KOF entre os jogos de luta. Além do Smash que eu já não jogava há o quê? 3 anos? Era muita coisa. Imagina o quão difícil foi pro macaco eu entrar em Street Fighter. Tentei você, chat ainda não era minha praia. Tentei você... Tentei você, difícil de acostumar. Tentei você... Ok, você é legal. Até que eu testei um personagem, ou melhor, um anjo. Foi nesse momento que eu conheci a minha personagem favorita de Street Fighter. Na verdade, a minha personagem favorita dos jogos de luta. Esse pá, a minha personagem favorita dos videogames. Esse pá, a minha personagem feminina favorita. Eu até tô escrevendo esse roteiro enquanto vejo a carinha dela no meu teclado. Preciso dizer mais alguma coisa? Ok, Sonis, o que diabos isso tem a ver com Street Fighter 3? Bem, é porque não tem a Sakura. Pois é, por incrível que pareça. Isso sem dúvida foi uma das coisas que mais bugaram a minha cabeça em todos os anos dessa indústria vital. Como assim apenas 4 personagens clássicos estão aqui? Quem são esses bandos de pateta na tela de seleção e por que parece que os 7 minutos fez a trilha sonora desse jogo? One box could leave you messed up and fractured. Block these uppercuts, they may leave you captured. May the best fighter win and win again. Battle to the top until... Entrarei em mais detalhes dessa história mais pra frente. Se vocês já jogaram algum jogo da vida, mesmo que por 2 minutos ou até menos, vocês sabem muito bem que a Capcom é profissional em relançar jogo. E Street Fighter é a prova viva disso. Se você já tiver visto 5 versões diferentes de Street Fighter 2, acredite, ainda é pouco. Mesmo nos dias de hoje, esse jogo é sempre lançado e puta que pariu, Capcom! Mas enfim, vamos logo falar sobre as 3 versões de Street Fighter 3. Pois é muito mais pouco se comparado ao jogo anterior. Mas enfim, pega sua farofa e seu controle com os botões todo fudido por causa do tanto que tu já soltou Hadouken nessa vida e go for it! Em 1997, New Generation foi feito para a mais nova placa de processamento da Capcom, a CPS-3, uma evolução enorme da CPS-2. A placa foi um fracasso, tanto que apenas 6 jogos foram lançados para ela. Jogos de relativo sucesso até, mas que não fez com que o sucesso da placa durasse por muito tempo.
Mas entre os mais famosos estão os dois jogos de Jojo, Oh não, você caiu, mas já referência. E claro, as 3 versões de Street Fighter 3. Mas o jogo foi fortemente criticado na época e decepcionou muita gente. E existem vários motivos para isso. Para começar, a placa. A placa tinha vários efeitos nas máquinas de arcade. Graficamente era perfeito tê-la, mas ela tinha um sistema de anticópia super complexo, ela era super frágil em relação a choques, se a bateria do cartucho acabasse só passava de zerar adeus ao jogo, e pela placa só produzir gráficos 2D em uma época em que o 3D estava tomando forma, seu custo era caríssimo. Outra coisa foram os personagens. Apenas 2 personagens clássicos de Street estão aqui, que são o Ryu e o Ken. De resto todo mundo é novo e a Capcom tentou mudar o protagonismo para o Alex. Um personagem que foi bem odiado, na minha opinião, injustamente. E talvez o principal motivo. Por causa da Capcom, o jogo virou exclusivo do arcade por anos, em uma época em que os arcades já estavam meio que perdendo um pouco de força ao redor do mundo. Sem contar que isso é 1997, cara. O pessoal estava com puta preconceito com os jogos 2D que estavam lançando nessa época. O pessoal estava mais piado em jogos de luta 3D, tipo Tekken ou até mesmo o próprio Street Fighter EX. Quem quiser mais detalhes, veja um vídeo do canal Aperte Start, explicando o porquê de Street 3 não ter vingado com o pessoal naquela época. Sobre o que eu acho, eu adoro esse jogo. Mesmo com esse monte de polêmica, eu tenho um enorme carinho por ele. Como dito antes, os únicos personagens clássicos são o Ryu e o Ken. Não podia faltar, é claro. O jogo tem 10 personagens para se jogar normalmente, um número bem pequeno se comparado à última versão do 2, mas releva, cara, ainda é a primeira versão do jogo. Os personagens novos são Ibuki, Helena, Oro, Cian, Alex, Yun, Necro e Dudley, além do chefe do jogo, o Gil, e um personagem secreto, o Yang, irmão gêmeo de Yun. A maioria dos personagens são bem parecidos com alguns do 2, como uma espécie de mistureba, como Necro, que estica igual o Dalsin, eletrifica igual o Blanca e agarra igual o Zangief. Uma coisa bem bacana é que o Ryu e o Ken tem mais diferenças do que eles já tinham por si só, e o Alex tem uns ataques bem parecidos com os do Zangief. Na minha opinião, isso é ótimo, faz com que o jogo tenha uma ótima variedade em seus personagens. Sobre o gameplay, ele tem umas coisas novas. Para começar, aqui você escolhe qual o especial do personagem que você quer usar durante a partida. Uma mudança muito boa na minha opinião. Veja bem. Geralmente quando você joga com um personagem no qual você tem 3 opções de especial para usar, você normalmente acaba usando um único especial, por achar o melhor. Então escolher um dos 3 acaba ajudando bastante nisso. Mas na minha opinião seria bem mais justo se desse para escolher se a pessoa quer ou não ter a oportunidade de usar os 3 ao mesmo tempo na partida. Isso tornaria o jogo bem mais acessível para aqueles que vieram da trilogia Alpha, até porque eles meio que implementaram isso com o sistema de ismes do Alpha 3. A outra coisinha nova é um novíssimo sistema de parry. Seguinte, para defender em jogos de luta, normalmente nós seguramos para trás e para diagonal quando queremos defender abaixado. E ainda por cima, se defendemos um golpe especial, como um Hadouken por exemplo, você sempre levará uma parcelinha de dano. Com parry é um pouco diferente. Para fazer, você precisa dar um toquinho para frente no exato frame que o golpe for te acertar. Fazendo isso, você atrasa a animação do oponente, te dando a chance de punir-o da forma que preferir. E o melhor de tudo, ele anula completamente aquela parcelinha de dano que você levaria de um golpe especial, e ainda te dá barra de especial. Esse sistema é incrível, ainda mais para acabar com aquele Zoning maldito do seu primo que só sabe foder a tela com Hadouken. Mas por outro lado, ele pode ser uma arma mortal para certos jogadores. Entenda. Se você quer aprender a usar isso, vai de você. É uma técnica que exige muito da sua capacidade. Porém, isso pode ser um puta problema para quem só quer se divertir jogando, sem querer se preocupar em apenas vencer. Você vai ser destronado no online desses jogos se você for lutar contra um maluco que não sabe nem o que é sair de casa e sabe dar parry até onde não deveria. Ai, mas isso vale pra qualquer jogo de luta, desde o parry ou não. Sim, definitivamente vale. Mas pense na seguinte situação. De um lado temos um jogador super agressivo que comba super bem. E no outro um jogador que não curte tanto combar e que gosta de jogar de forma mais ofensiva e técnica. Acaba que no final as chances dos dois de ganhar são equivalentes. Mas claro que isso é bem subjetivo. Isso depende muito do jogo, do personagem, do jeito que eles jogam e tudo mais. Mas levando em conta um jogo que tem um bom balanceamento, este é o mínimo de se esperar. Agora, a partir do momento em que o Combas aí consegue anular completamente as chances do oponente vencer graças ao parry, isso acaba deixando a coisa toda desbalanceada. Outro exemplo. De um lado temos um cara que comba super bem, tem um ótimo jogo neutro, mas não é muito bom em fazer parry. E do outro, um cara que já tem mais 200 horas de jogo e que sabe dar parry em praticamente
praticamente tudo que o cara fizer. Qual terá mais chance de ganhar? Compreende agora? Acaba que aprender a usar uma ótima recompensa para quem quer ser bom no jogo, mas não é algo justo quanto ao próximo que só quer fazer umas partidinhas legais. Infelizmente é o mal necessário. Não é à toa que posteriormente esse sistema ficou exclusivo para alguns personagens. Boa ideia, Capcom. Aí, meu, tem pé na vaca da sua mãe até a noite, meu. Man, shut the fuck. Agora, sobre a parte gráfica, eu não preciso falar nada. Vocês viram as gameplays de fundo, então vocês já perceberam que esse jogo é lindíssimo. Uma das melhores qualidades da plaquinha CPS 3. Os cenários, os sprites, as animações, absolutamente tudo desse jogo esbanja beleza. Cada um tem em média 1200 quadros de animação, todos desenhados à mão. A Capcom realmente queria abusar da capacidade dessa placa. Sobre a trilha sonora, cara, nós estamos falando da Capcom. Você acha mesmo que eles iriam falhar com a trilha sonora? Bem, eles não, mas a placa... Pelo que eu percebi, dependendo do jogo, a placa puxa tanta memória RAM para recriar os gráficos que a qualidade sonora deixa um pouco a desejar. Ou eles só não sabiam fazer música com a nova tecnologia da placa mesmo. Mas a OST ainda é muito boa e não tem nada que seja irritante de se ouvir. Outra coisa envolvendo o som que destacou bastante pra mim nesse jogo foi a dublagem. Ela é estranha, alguns personagens têm umas vozes bem esquisitas e até caricatas. Alguns desses dubladores se manteram só até o próximo jogo. Outros ficaram até o último dublando seus devidos personagens, mas depois eu falo mais sobre a dublagem. Sobre os controles, eles também são muito melhores. Pode esquecer aquele controle travadão do Street 2, qual você tinha que fazer uma mandiga para conseguir encaixar perfeitamente os combos daquela porcaria. Acho que já tá claro bastante que eu odeio Street Fighter 2, né? Tudo é super bem encaixado e é super satisfatório fazer os combos e vê-los em vídeos. Dá pra ver que a comunidade do Street 3 é super persistente em aprender o máximo de truques possíveis nesses jogos. Meu único problema com os controles é o input dos overheads universais dos personagens, onde você tem que apertar 2 vezes para baixo e o botão de soco ou chute médio. Como alguém que veio do Third Strike, eu achei isso muito bizarro e chato de fazer, mas também não é nada que incomoda muito. Agora sobre a história, é aqui que entramos no buraco. A história de Street Fighter nunca foi nada demais, sinceramente. E isso é o que eu sinto por todo jogo de luta que eu vejo por aí, e na real por quase todos os jogos da Capcom que lançaram até hoje. A Capcom sempre foi mestre em fazer histórias super bagunçadas e nem um pouco lineares, então eu vou resumir o resumo resumado. Gil Capuchinho comunidade anuncia um novo torneio. Akuma desce cacete nele, mas o filho da puta sabe ressuscitar. Toda vez que ele descobre o que ele quer realmente fazer, acaba se lascando, até que Alex consegue ganhar. Gil pergunta se ele quer se juntar a ele, o Alex responde, tomar no cu. Não satisfeito em meter porrada em um americano, o Ryu resolve meter porrada no outro. Alex Capuchinha vai contar pra sua mãe e resolve encontrar Gil para ganhar mais poder. Eu transformo ele no próximo garoto propaganda das casas por aí, e assim chama um monte de lutador foda para anunciar um novo caminho além do horizonte. E foi isso. Como já foi provado por Street Fighter 2, a Capcom ama fazer versões de um mesmo jogo para adicionar coisinhas, melhorar aqui e ali, para no final ganhar o máximo de dinheiro possível. Não que outras empresas também não façam isso, é claro. Dito isso, no mesmo ano foi lançada a segunda versão de Street Fighter 3. Second Impact veio com uma missão bem difícil. Melhorar o que já foi um dos melhores jogos de luta feitos pela Capcom. E não é que os safados conseguiram. O jogo traz à tona mais 3 personagens novos, um deles sendo já um grande conhecido da franquia. Esses personagens são Orien, Hugo, vilão de Final Fight, e o tal grande conhecido ninguém mais ninguém menos do que o Akuma. Sim, um dos chefes mais reconhecidos dos jogos de luta está de volta, e junto à sua versão encapitada que já terrorizou muitos jogadores, o Shin Akuma. Inclusive, lembra que no Street Fighter 2 você tinha que fazer um procedimento para poder lutar contra ele? Pois bem, aqui também tem isso. Para lutar contra o Akuma você precisa vencer ao menos 3 rounds com um belo Perfect, o que já é difícil pra caralho, visto que esse jogo é uma
E não pode perder nenhum personagem durante a jornada também. Fazendo isso, na última luta, o Akuma vai fazer o de sempre e você lutará com ele. Só que o mais importante é que se você derrotar algum especial, ele será revivido e você lutará contra o Shen Akuma. Muito foda, cara. Aqui o Goku serve como uma espécie de rival para o Alex, tanto que ele também é um grappler e vive andando junto com a sua companheira, a Poison, uma das personagens mais polêmicas da Capcom, por ter algo bem peculiar entre as pernas, se é que você me entende. O Akuma, bem, se antes ele já era um pouco diferente do Ryu e do Ken, aqui ele é completamente diferente de qualquer um dos dois. Ele continua sendo um típico canhão de vidro, porém ele ganhou muitíssimos ataques novos e que vão acabar com a sua vida em questão de segundos. Além de que ele também ganhou o incrível Demon Roll, fuck yeah! Rolar por aí igual um tatu é tão awesome! Ah, e o apaga-luz? Pois é, ele tá de volta e mais lindo do que nunca. Sobre o Urien, esse personagem é um monstro. Quando tu for jogar com ele, você irá se sentir igual uma peça desmiolada, por ele ser um boneco de charge com neutros especiais bem esquisitos. Mas quando você aprende a combar com esse cara, apenas observem. O estrago é bem maior no Third Strike, já que ele ganhou mais alguns atributos interessantes. Ok, chega de babar ovo dos personagens. A questão gráfica não mudou muito, o que não é ruim, é claro. O jogo continua bonito como sempre e os cenários novos são belíssimos. Mas uma coisa que dá pra notar facilmente é que os efeitos mudaram. Eles deixaram os golpes com um impacto bem maior e muito mais bonitos na minha opinião. Outra coisa que mudou foi a HUD. Pra você que não sabe, a HUD é basicamente o que demarca os status do seu personagem ou da sua jogatina. Quantas vidas você tem, quantos pontos você fez e blá blá blá. Aqui ela ficou com uma cara mais tecnológica, eu não sei dizer ao certo com o que ela apareceu, mas eu acho que ficou bem mais estilosa e bonita assim. Sobre o gameplay, nós temos uma mudança bem importante, não apenas para esse jogo, mas para os jogos de luta num todo, os golpes e EX. Basicamente, se você soltar um Hadouken normal, ele vai sair assim. Agora, se você fizer o Hadouken com 2 botões de soco, ele vai sair assim. Isso vale para todos os outros golpes. Pode não parecer, mas esse elemento é uma das melhores coisas que o Street Fighter 3 já introduziu. Opa, sejam muitíssimo bem-vindos ao Anta Time. O momento em que eu falo bosta e eu tenho que repor no vídeo depois, olha essa coisa. Então, né, eu já tô com outra voz, com outro tipo de áudio. E bom, nessa parte do vídeo eu tenho a entender de que foi o Street Fighter 3 que iniciou esse sistema de golpes e EX, o que não é verdade. Bom, eu não sei dizer ao certo qual foi o primeiro jogo de luta a introduzir esse negócio, mas esse sistema já existia no Darkstalkers, né? Esse sistema são os ES Moves, né? Os EX Moves são como chamados especiais naquele jogo, mas esse sistema não serviu no Second Impact, tá? Eles só pegaram e melhoraram ainda mais esse sistema no Street Fighter 3. É que na minha visão, na verdade, foi o Street Fighter 3 que modernizou isso, e tanto que nos outros Street Fighters também tem esse sistema, mas foi isso. Bem, desculpa por interromper o vídeo e continuem aí. Falou. É isso aí. Sobre a trilha sonora, ai meu Deus, essa trilha sonora. Lembra quando eu citei sobre o quanto a Capcom ainda estava aprendendo a fazer música na CPS3 pelo New Generation? Pois bem, a Capcom conseguiu evoluir absurdamente aqui, criando uma das melhores trilhas sonoras de todas. Até fico em dúvida se prefiro mais a trilha sonora dessa versão ou a da próxima. Mas uma coisa é certa, ela é bem melhor do que a do New Generation e as versões refeitas das músicas de lá ficaram bem melhores também. Apenas ouça. Simplesmente lindo.
E temos novidades no modo arcade. Se você terminar 5 rounds com um especial, no meio da sua jogatina, um rival irá te confrontar. E dependendo do personagem, até mesmo depois do Gil você luta contra outro rival, o que é bem interessante. E uma coisa que eu esqueci de citar, se você é um ser humano, deve saber perfeitamente de que Street Fighter 3 tem um minigame para destruir um carro o mais rápido possível. Os minigames desse jogo marcaram época e aqui no Second Impact eles voltaram com isso, mas com apenas um minigame, no qual você tem que dar parry nas bolas que o Cian joga contra ti. É um minigame bem complicado, mas muito divertido. Ele é dividido em 5 níveis e, na moral, os últimos níveis desse minigame são inumanos. E se tu destruir as bolas ao invés de dar parry, você vence o minigame mesmo assim. Em poucas palavras, o Second Impact é melhor do que o New Generation em tudo, e vale super a pena mesmo que você vá jogar só por curiosidade. E por fim, chegamos na última e melhor versão de Street Fighter 3. Let's fucking go! Então que em 1999 foi lançado a terceira e última versão de Street Fighter 3, o extraordinário Third Strike, um jogo que mudou muito em relação aos dois primeiros. O gameplay permanece o mesmo, porém eu sinto que ele é bem mais rápido e dinâmico, dando um ar mais porra louca pro jogo. Ele só tem uma mecânica nova, que é o Head Parry. Ele é feito quando você defende normalmente e logo em seguida dá um parry em uma janela de frames minúscula, assim atrasando ainda mais o tempo de vulnerabilidade do oponente. E no geral eu sinto que o gameplay ficou muito mais consistente e preciso. Dar parry nesse jogo rende uma das sensações mais satisfatórias da humanidade. Só o efeito sonoro e visual que dá quando um golpe é acertado já é muito gostoso. O moveset dos personagens são perfeitos. Agora com os comandos clássicos também tiveram inputs diferentes. O command grab mesmo são feitos apertando chute e soco fraco. Apertando soco e chute médio você faz um mini overhead, e o do taunt, soco e chute forte, que já tinha no Second Impact. Falando nele, aqui nesse jogo o taunt não serve apenas para provocar o jogador e emputecer o pessoal online inutilmente. Aqui no Third Strike ele aumenta certos atributos dos personagens. Por exemplo, com Ken o taunt aumenta o dano do teu próximo ataque. Se fizer 3 taunts com Q, a resistência dele é aumentada. Com Ryu, o enchimento da barra de stun diminui. E com o Akuma, o dano também é aumentado. E os combos e hits do efeito enchem a barra de stun do oponente mais rápido. Eu não sei dizer ao certo se isso já tinha nas outras versões, mas é um elemento bem bacana e útil para vários personagens. E falando neles, nós temos 5 personagens novos, sendo um deles um personagem clássico, que no caso são Chun-Li, finalmente, Remy, que, sim, o nome do cara é literalmente a letra Q, Makoto e 12, que possivelmente você já conhece muito bem. Dentro dos arquivos do jogo temos até o Shin Akuma, personagem que não aparece em nenhum momento do jogo. Aparentemente eles seriam refeitos sua versão do Second Impact e implementado no jogo de alguma forma, mas ele acabou sendo descartado, mesmo estando praticamente pronto com os problemas aqui e ali. Mesmo assim, temos uma mudança no modo arcade do jogo. Nos outros jogos era o que já estávamos acostumados: derrote uns 10 malucos ou até menos, derrote seu rival e chegue no chefe final para zerar com o personagem. Mas aqui, o jogo te dá 2 opções de oponentes e você escolhe em quem tu quer meter a porrada. Isso é muito bom, pois isso te ajuda a ignorar alguma match chata ou te prepara para as matches online com certo personagem que tu tem dificuldade de enfrentar. Um detalhe interessante é que essa telinha não só mostra o país do personagem, como também o lugar exato, a hora da luta e uma mensagem que diz: um verdadeiro guerreiro nunca teme o desafio de uma batalha, mas lembre-se que você não pode escapar do seu destino. E quando tu ganha, aparece uma mensagem que diz: para o espírito de um lutador ser o melhor dos melhores, só pode haver um inverno. Seu destino está lá fora, agora lute pelo futuro. E você acha que acabou? Quando você tá na tela de continue, tem outra que diz: não caia na tragédia, seja sempre cheio de felicidade. Você nunca pode perder a esperança, nada se consegue sem trabalho. Faça disso vendo seu complexo de inferioridade. Lembre-se de manter o quente pela eternidade. Agora você deve continuar. Falando nas celas de vitória, nós temos um sistema de ranking que vai de G até Master Street Fighter. E no final aparece a match dos seus rankings. Nela é medida sua ofensividade, sua defesa, seus parries e os seus pontos EX.
pra ser sincero, eu sempre achei esse sistema meio bunda. Oh shit! Até Tai sofre pra pegar o MSF, e os pro players mal conseguem pegar um fucking rank A. Acho que tinham jeitos mais convincentes de usar esse sistema. Uma coisa meio chata é que não dá pra fazer Mirror Match no modo arcade. Pra quem não sabe, Mirror Match são as famosas batalhas onde você luta contra si mesmo. E aqui, mesmo que tu mude pro personagem que tu tava lutando contra, os personagens pra tu escolher serão mudados. Nem mesmo o Jill pode lutar contra ele mesmo na última luta. Quando tu chega no final, ao invés de lutar contra outro Jill, a gente luta contra o Alex. A única forma viável de fazer Mirror Match no modo arcade é pegando o 12 e usando o especial que faz ele copiar a aparência e os golpes do oponente. Quieto peru aí, já eu falo dele. Lembra da luta do Akuma no Second Impact? Bem, esse bônus está de volta, depois de passar pelo minigame do Cian. Se tu não tiver perdido nenhum round e tiver terminado algumas batalhas com especial, você vai... Sim, você habilita uma luta contra o Q. O que é bem interessante, entendeu o quê? E se você vier aqui com o Q, você vai poder fazer uma Mirror Match com o Q. Sério, contem nos comentários quantas vezes foi eu entrar aqui nesse vídeo. Aliás, acho que se eu lutasse contra um main Q espanhol, eu ia rir pra caralho porque a letra Q se pronuncia cu. Aí quando ele dissesse com quem ia jogar, ele ia dizer que ia jogar com o cu. Ai, puta que pariu, eu sou muito retardado. Enfim. No geral, o modo arcade é bem equilibrado e com uma dificuldade até que aceitável. Até você chegar no Gil e começar a desejar 50 canavial de roupa pros programadores da CPU desse jogo. Sobre a trilha sonora, ela é animal. Aqui no Thunderstrike ela é completamente diferente da dos outros jogos. Aparentemente, ao fazer a trilha, a Capcom lembrou que a franquia tem Street no nome. E fizeram ela ficar assim. Os caras não tava pra brincadeira. Mas isso não faz com que a trilha seja repetitiva ou menos carismática. Muito pelo contrário, ela é super única e awesome. Que eu absolutamente adoro desse jogo é que conforme os rounds passam, a música muda, o que é muito legal. E nas versões arranjadas, os caras meteram até música pro terceiro round. Foda disso tudo é que os caras contrataram rappers de verdade pra fazer a trilha sonora desse jogo. Uma coisa um tanto curiosa na música do segundo bônus, que é o das Balls, que já tinha no Second Impact. Na versão original, ela é assim. Porém, na versão Arranged, os caras mudaram para uma música da sua, tá ligado, menor? Happy Wins, bro. E tem uma parte que os caras mandam foda na música. Eu não sei como a Capcom deixou isso passar, mas... só. Lembra que eu ia falar mais sobre a dublagem? Pois é, aqui no Thunderstrike a dublagem quase inteira foi mudada. E na minha opinião, para melhor. Muitas das vozes ficaram muito bem encaixadas aqui, condizem muito melhor com os personagens e os ataques.
Agora falando dos minigames, nós temos novidades. Lembra do minigame do carro do Street Fighter 2 que eu falei anteriormente? Pois bem, ele está de volta, mas dessa vez com um carro 3D. Na verdade, semi-3D. E uma coisa que eu notei é que se tu ver o nome do oponente dessa hora, o nome do carro ficará como SUV, que é um modelo de carro que realmente existe. A frente desse negócio é tão quadrado que eu acho que deve caber até um anão aí dentro. Como dito antes, o do Perry também tá aqui, porém num cenário próprio. E lembra que eu falei que as versões arranjadas tinham música pro terceiro round? Pois é, falando sobre elas, eu acho que elas são as melhores versões das músicas. São literalmente as mesmas músicas, só que muito mais fodas. Acho que já tá claro que eu acho essa a melhor trilha sonora entre as três versões. E na real, ela é a minha trilha sonora favorita de toda a franquia. Sobre a beleza do jogo, eu gostaria de falar sobre os cenários. O cenário de um jogo é algo que demanda muita atenção, pois muitas vezes eles podem ser uma das coisas mais memoráveis do seu jogo. Qualquer fã de golfe vai saber de cara de quais jogos são os cenários que estão passando na tela, por exemplo. As duas primeiras versões tinham cenários lindíssimos, e aqui não é diferente. Todos super bem animados e lindos de se ver. Um detalhe bacana é que alguns personagens sofrem uma repetição de cenário por serem da mesma nacionalidade que o outro, porém com climas diferentes. O cenário do Ken e do Alex são o mesmo, porém o do Alex se passa no dia enquanto o do Ken se passa à noite. Enquanto o cenário da Rússia pro Necro está de dia, pro 12 está de noite e nevando. Falando do 12, ou como eu carinhosamente gosto de chamar, o Homem Porra, ou Coolman, ou o Homem Sorvete, mas se você acompanha o TikTok, ou conhece alguém que acompanha, você deve conhecê-lo por outro nome, Venom Branco. Tu joga pra trás, tu costa em costa, DJ do baile te sabe. Por algum diabo de motivo, algum maluco pilhou absurdamente na Idol Animation do 12 e resolveu criar uma modinha do Toque Toque aí pro povo imitar a bendita dancinha desse desgraçado. Isso é irônico, visto que esse é o segundo pior personagem desse jogo, só ficando atrás do Cian, que aliás é brasileiro. Eu odeio ele. Uma coisa que todos que jogaram esse jogo entram em consenso é que o Ken e a Chun-Li são dois trens desgovernados sem nenhuma margem de tão fortes que são. Além disso que esse jogo tem a melhor versão da mulher e o Ken, cara, hoje é desgraçadinho, viu? Ignorando os Ken online brasileiro que tem por aí, o Ken do Touch Strike é uma fera. O SA3 ele é uma máquina mortífera. Todo mundo usa essa merda. O startup é instantâneo, tem um dano considerável e comba com absolutamente tudo. Além de que ele faz parte de algo que marcou completamente a comunidade dos jogos de luta. Sim, é hora de falar dele. No ano de 2004, a EVO fez um torneio em uma universidade, chamando jogadores de todo mundo, até que chegou os finais de Street Fighter 3 Third Strike, com uma luta entre Justin Wong e Daigo Umehara. Daigo já havia ganhado os torneios de Super Street Fighter 2 e de Guilty Gear XX, até que aconteceu uma FT2 entre estes dois monstros na chave dos perdedores. Pra quem não sabe, FT2 é basicamente uma melhor de 3, quem vence 2 vezes ganha. O terceiro round estava bem acirrado para Daigo. A Chun-Li de Justin já havia tirado boa parte da sua vida, até que Daigo conseguiu tomar um pouco da dianteira e ter uma chance. Aí, isso aconteceu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Why are you running? Why are you running? No meio de um torneio gigantesco, Daigo conseguiu fazer o impensável, e ainda por cima usar essa janela de frames minúscula para punir o especial do Justin, e mesmo assim o rank final foi um B. Valeu jogo. Fazer isso é muito difícil, cara. Tanto que na versão de aniversário de Street Fighter 3 Third Strike do Xbox 360, existem alguns trials para o pessoal aprender mais sobre o jogo e os personagens. E ele tem uma série de trials de parry. Adivinha qual é o último trial? Sim, ele faz você recriar o Evil Moment 37 com suas próprias mãos.
empunhando a enxada até ver sair sangue. Tem nego por aí que passou quase meia hora tentando fazer isso. O próprio Justin Wong demorou horrores para completar isso, para se ter uma ideia do quão difícil é fazer o que o Daigo fez. Mesmo sendo mais fácil fazer isso contra um bot do que contra um jogador profissional num torneio mundial. Isso é mó legal e pega no meu... E sem sombra de dúvidas foi o momento mais importante da história dos jogos de luta. O Evo Moment 37 foi responsável por fazer a carreira do Daigo ir ao estrelato. Infelizmente o Daigo não ganhou o torneio, ficando em segundo lugar contra 1-1. Mas isso não impediu de fazer o Daigo se tornar a figura mais reconhecida na comunidade de jogos de luta. Muitos jogadores extraordinários que tem por aí tiveram como principal inspiração o próprio Daigo. Ele fez com que o sucesso da Evo fosse às alturas, se tornasse o maior torneio de jogos de luta do mundo. E também foi crucial para que o Daigo não desistisse dos jogos de luta. Ele iria se aposentar após o torneio de 2004 para focar em outros trabalhos. Ele foi crucial para que Street Fighter fosse mais reconhecido. Third Strike era bem mal visto naquela época, e depois disso ele caiu muito mais na boca do povo e começou a ser mais reconhecido como um jogo extraordinário que ele é. Além de fazer com que a Capcom reconhecesse que o competitivo de Street Fighter tinha futuro, assim se tornando um dos principais elementos dos seguintes jogos. Falando neles, o Daigo também arrasou neles. Todo mundo se lembra do quão destrutivo era o seu Evil Ryu e o seu famoso combo de 26 hits do Street Fighter 4. Já o Justin, bem, ele ainda tá aí nos jogos de luta, sendo um baita jogador. Ele ainda é bastante zoado por ter levado o Daigo Perry. Quase 20 anos depois, o Justin ainda leva o Daigo Perry no online. Daigo? You ain't Daigo! Oh, he's Daigo! He's Daigo! He's Daigo! No! Mas ele leva essas soluções numa boa e é um cara bem gente boa. Recomendo chegar em um canal dele se tu for um fã de jogo de luta e souber inglês. Minha história com esse jogo é muito conturbada. Como falei anteriormente, eu sempre tive vontade de jogar esse jogo, mas sempre tava com o pé atrás por não ter a personagem que eu gostava. Até que eu resolvi testar o jogo. Em primeiro momento eu achei um jogo muito fera, porém foi só ficar rejogando várias vezes que eu comecei a detestar ele graças à dificuldade. Eu joguei ele pelo meu celular na versão Dreamcast. Eu odeio essa versão, mesmo ainda sendo Third Strike, a versão de Dreamcast piorou um pouco o jogo. Ele é bem mais rápido aqui, mas isso ferra um pouco a gameplay, pois fica muito difícil de encaixar os golpes e até ter tempo de reação para punir. Por causa disso, muitas coisas que davam para fazer na versão de arcade simplesmente não funcionam aqui. É como se o jogo tivesse com aquela dificuldade turbo que os jogos da Capcom do CPS 2 tinham, mas ela está sempre ativada. A melhor coisa dessa versão mesmo é a trilha sonora, que é composta completamente pelas versões e arranjos da música, que são um show à parte. Mas eu detestei o jogo naquela época. Após assistir e aprender a jogar, eu resolvi testar o Fightcade pelo notebook aqui de casa. Como eu não tenho cabo para conectar controle, eu tinha que me acostumar com o teclado, que foi uma tarefa muito difícil. Eu não estava conseguindo jogar nada com ele, apenas no Garou eu consegui jogar relativamente bem. No dia seguinte eu tomei vergonha na minha cara e resolvi finalmente rejogar Third Strike, pra ver se pelo menos eu teria uma chance, e cara, eu me apaixonei. Naquele dia eu percebi que eu amava um jogo, e Third Strike se tornou meu Street Fighter favorito, e futuramente viria a ser o meu jogo de luta favorito. É até irônico pensar que o meu jogo de luta favorito não tem a minha personagem de jogos de luta favorito. Infelizmente, mal deu pra jogar com meus amigos porque a otimização do Fightcade é uma merda e ficava absolutamente lagado. Felizmente hoje em dia já tá bem diferente e dá pra jogar numa boa. Mas só de ter a oportunidade de jogar o jogo naquela época, eu já estava bem satisfeito. E a partir daí eu comecei a me acostumar a jogar Fight Games no teclado, e pude jogar mais diversos jogos com meus amigos por ele. Mas enfim, foi isso. Third Strike é sem dúvida o meu jogo de luta favorito. Street Fighter é a minha franquia de jogos de luta favorita e é altamente especial para minha vida. E eu espero que Street Fighter 6 carregue muito bem esse legado. Fala aí, minha gente. Bom, finalmente estou de volta aí com um videozaço, cara. Eu demorei bastante tempo pra fazer ele. E, bom, cá estamos aqui, né? Para pra pensar que eu escrevi esse roteiro no dia 4 de junho. Faz quase um ano desde que eu comecei a pensar em produzir esse vídeo. E, bom, cá estamos aqui. De antemão eu queria pedir desculpas porque muita da demora desse vídeo foi por pura procrastinação da minha parte. Eu não tava com tanto ânimo assim pro canal. Mas depois que eu voltei a editar, eu
voltou o ânimo e eu estou muito orgulhoso do meu próprio trabalho, de verdade. Mas além disso, eu gostaria de acreditar aqui do lado da tela todos os canais nos quais eu peguei footage pro vídeo. Infelizmente eu não posso fazer minha própria footage porque eu jogo tudo pelo celular e não ficaria muito legal gravar tudo pelo celular também, porque meu celular nem aguentaria tanta coisa assim. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deu uma trabalheira desgraçada e é isso. Essa nova fase do canal vai dar o que falar. Eu espero muito que vocês gostem do que vem aqui pra frente. Falou! We await your return, warrior.